o Pedro Souza, que é sócio da área tributária do SABZ Advogados, graduado e mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, membro fundador do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira. O Pedro vai falar um pouco sobre a forma de apuração do ICMS, procedimento administrativo. Pedro, é uma honra tê-lo conosco. Você está com a palavra. Daniel, obrigado pelas palavras. A honra é minha. Para começar, para brindar, né, essa pesquisa que vocês fizeram, que foi de uma argúcia e um detalhamento tão interessante e diferenciado na ciência jurídica, né, porque não é mais baseado no que eu acho, não se procurou criticar puramente a decisão do STF ou do STJ ou chorar o leite derramado. Procurou-se sim colocar numa tábua que elementos objetivos são esses, então, exigidos pelo STF, que elementos objetivos são esses que a autoridade fiscal tem produzido até então, ou vem produzindo até então. E o resultado ele é surpreendente, eu acho que a gente pode fazer um comentário melhor ao final, mas que não existe conforto tão pouco da administração pública em relação ao que ela vem fazendo até agora. O acervo utilizado nessas tentativas de criminalização, né, do contribuinte, talvez não atenda plenamente aos requisitos que o STF colocou, né? Então, assim, se por um lado alguém leu a decisão do STF como uma automaticidade punitiva objetiva a partir de um simples não pagamento, pode ser lido assim, mas quando entramos na técnica e nessa busca desse acervo, talvez temos só começado a conversa. E talvez no próximo passo temos que chamar as autoridades fiscais para conversar e falar, tá bom, como é que nós vamos parametrizar esse compliance? Mas eu vou fazer 2 apontamentos aqui, breves, antes da gente verificar se a autoridade fiscal e se os nossos clientes e o contribuinte, de um modo geral, está andando de acordo com a jurisprudência do STF, e diz respeito justamente à forma de apuração e pagamento do ICMS, é um primeiro apontamento, e o segundo, o procedimento administrativo fiscal estadual, lato sensu, tá? Procedimento não só o processo administrativo de cobrança em si, mas tudo aquilo que orienta a atuação das autoridades fiscais, né? O ICMS, ele talvez dentro do sistema tributário seja aquele que é dotado do maior grau de abstração do ponto de vista do lançamento, né, ou seja, a formalização da sua incidência e posterior pagamento, porque ele é uma realidade contábil fiscal. Escrevendo num livro de apuração, né, era o livro antigamente, agora o livro é eletrônico, mas não deixa de ser um livro, uma busca de um encontro de contas, né, já que a Constituição privilegiou a não cumulatividade. O significado disso, para quem não é do dia a dia do ICMS, é que você pode deduzir do valor que você tem a pagar, né, quando você vende mercadorias, você pode deduzir do valor do ICMS devido sobre essas mercadorias que estão saindo do seu estabelecimento, o valor que você pagou na entrada, né, seja daquelas mercadorias ou de insumos, caso você seja industrial, e por aí vai. Então, você faz uma dedução base a base, né? Você, num primeiro momento, verifica o quanto você deve pagar, depois o quanto você já pagou quando você comprou aquelas mercadorias que você está vendendo, ou quando você produziu aquelas mercadorias que você está vendendo, né, o custo dos insumos, o ICMS aplicado ali em cima. Se houver um delta, e geralmente tem, né, porque você vende por um valor maior do que o que você comprou, você paga em dinheiro aquela diferença. Mas se fosse tão simples assim, estaríamos todos felizes, porque não bastasse, né, você poder acreditar aquilo que você pagou na entrada, existem ainda outras abstrações jurídicas, como, por exemplo, crédito presumido, quando um Estado quer incentivar uma certa atividade, por exemplo, fala, olha, vem aqui, estabeleça a sua indústria no meu Estado, que eu te dou um crédito presumido de 10% do ICMS. Então, você vai destacar na nota dizendo que pagou 18%, mais 10 eu estou te dando, eu, Estado, estou te dando. Então, você só paga 8, por exemplo. Essa série de abstrações faz com que o valor a pagar do ICMS no final de uma operação de saída de mercadoria não necessariamente seja algo que será feito em dinheiro,
não necessariamente será algo que vai transitar em dinheiro entre o consumidor final e aquele que é o responsável, o contribuinte e responsável pelo recolhimento do ICMS, mas sim pode ocorrer por pura e simples compensação contábil num livro, como eu falei. Então, assim, essa abstração por si só já é suficiente para dizer, olha, data máxima venia, STF, você está falando de apropriação indébita, apropriar-se de alguma coisa que não é daquela pessoa. Talvez a pessoa sequer se aproprie de qualquer valor se houver saldo contábil suficiente para ele quitar o tributo nos livros contábeis de ICMS. Ou, por outro lado, pode ser que haja o absoluto inadimplemento, né? Junto com a impossibilidade financeira de não pagar o tributo, a pessoa está passando por uma série de necessidades porque simplesmente não recebeu o valor das mercadorias vendidas. E aí, nesse cenário, o dinheiro não entrou, não obstante, o contribuinte continua obrigado a pagar o ICMS, e vai fazê-lo ou não, mas claramente não está ele se apropriando de nenhum recurso, uma vez que houve o pleno inadimplemento. Então, é um exercício um tanto quanto simplista que eu procuro fazer aqui, abstraindo a complexidade do ICMS, mas para demonstrar que essa lógica de que cobrou do terceiro, ela pode fazer sentido econômico, mas ela não faz sentido jurídico, porque o próprio ICMS ele não está conectado com o fato pagamento ou não pagamento. E aí, quando a gente faz essa reflexão, a gente para pensar que o próprio artigo 2º, inciso 2º da Lei de Crimes Tributários, a Lei 8137 de 90, na verdade, ela não foi forjada para essa realidade de cobrança econômica de um valor, né? O legislador estava pensando na cobrança jurídica, né, do valor, ou seja, quando alguém, ou cobrança ou desconto, né, que as únicas hipóteses em que alguém se apropria do que não é seu é quando ou você retém de um valor que você deveria pagar a alguém, um empregador para um empregado, por exemplo, deveria pagar 100, mas reteve 27,5 e, portanto, pagou só essa diferença. E nesse contexto, se ele se apropria, né, não paga para o empregado aquilo e não recolhe, aí sim estamos falando que ele está usando algo que não é dele para fazer esse recolhimento. No caso da cobrança, que pode ou não ser paga, como eu falei, do ICMS, não estamos claramente nesse cenário. Mas, apesar disso, por mais criticável que seja a postura do STF, e o entendimento de que o contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente, a contumácia, embora não esteja na lei, ela traz um elemento que, do ponto de vista lógico, talvez sim seja um indício de que alguém que não faz, né, que não recolhe, não paga com certa frequência, está se apropriando sim de algum valor de alguém. Então, do ponto de vista lógico, né, a menos que alguém esteja pagando para existir, o indivíduo que não recolhe, no decorrer do tempo, tende a estar se apropriando de algo que não é seu. Mas, ainda assim, a pergunta que eu lanço a esse respeito é se o direito penal e o direito penal tributário convivem com essa presunção, e a minha resposta, particularmente, eu acho que não. Então, assim, os critérios contumácia e dolo de apropriação podem aproximar a realidade de alguém que, de fato, cometeu um crime de apropriação indébita, mas a só presença desses dois elementos, especialmente por você ter essa abstração jurídica, não demonstram que vai haver a apropriação de algo que não é seu. Passando para o procedimento administrativo, a Thaís já fez uma antecipação muito interessante de que aquele que declara o ICMS e não o paga, verá no dia seguinte o débito inscrito em dívida e começará a sofrer atos de cobrança. Por outro lado, aquele que sequer declara vai receber um fiscal que pode ou não identificar aquela irregularidade e haverá um auto de infração, passível de impugnação, o início de um processo administrativo e, ao final, pode-se concluir que ele não pagou por algum motivo justo, honesto ou não. Então, essa lógica, né, de que aquele que declara e não paga automaticamente é inscrito
e agora com essa grande novidade, não só é inscrito, mas inicia-se também o fronte criminal da história, ele tem claramente uma desvantagem em relação àquele que é, de fato, aquele que deveria ser punido, né, nos termos da lei, que é a pessoa que sequer declara, que sequer tem transparência para com o fisco. Então, que tipo de incentivo é esse que se está criando, né? É claro que todos nós aqui, na construção de um compliance fiscal e de uma conversa com nossos clientes e parceiros, jamais vamos orientar o caminho da antijuridicidade. Mas a pergunta de $1 milhão que o seu cliente te faz é: por que eu vou declarar, então? Por que eu vou continuar com esse altíssimo padrão de transparência, se ele só me prejudica? E eu estou colocando isso, pessoal, não para dizer que a gente está aqui criando agora o grande incentivo para que todos se tornem devedores contumazes ou criminosos em relação ao ICMS. Eu estou só colocando que talvez o incentivo que se está colocando com essa nova lógica de abrir uma frente penal imediata, e já como mencionou a Thaís, e como eu complemento aqui, sem a apuração efetiva dos atos delitivos, talvez esteja se criando um incentivo ao fim da transparência tributária. Ninguém quer isso, eu imagino. Então, modular o alcance dessa decisão do STF para que não olhemos para ela como uma automaticidade punitiva, mas sim como uma primeira moldura sobre a qual devemos nós, contribuintes e fisco, construir um padrão de governança. Ok, fisco, o que você quer ver, observar para entender se há ou não a contumácia, o dolo de apropriação dos valores dos terceiros. E a partir daí se construir esse compliance. Então, eu finalizo aqui essa primeira parte da minha exposição. De novo, não estou criticando por criticar. Acho que a postura ideal é sentar para conversar. E, por fim, só para complementar, né, já que no valor de hoje o nosso moderador apareceu uma foto belíssima e coroando esse belo estudo, por trás do estudo e por trás da matéria do valor, verifica-se ali uma preocupação do próprio fisco de aumentou ou não, né, o volume de representações fiscais após a decisão do STF. A resposta, por enquanto, é não. O motivo pode ser vários. Pode ser por conta de Covid, mas pode ser também por conta de um incentivo à não declaração que veio daí em diante. Então, essa resposta do fisco só é completa se ele nos disser: olha, por um lado, diminuiu as representações, mas aumentou muito as fiscalizações e diminuiu muito a arrecadação. Agora eu tenho que ter fiscal na rua para entender o que o contribuinte está fazendo. Então, eu faço aqui só essa ponderação para dizer parabéns ao Casa Advogados. O estudo objetivo do assunto só tem a contribuir não só para a formação do compliance fiscal dos contribuintes, mas também para ajudar o fisco a entender o que ele deve fazer daqui para frente com essa nova decisão do STF. Muito obrigado, pessoal. Passo a palavra para o Daniel novamente. Obrigado, Pedro. Se eu estava ouvindo aqui, se eu tivesse metade da sua capacidade de síntese para falar de temas tão complexos assim, eu já estaria bem mais bem encaminhado na vida, viu? Tenho certeza disso. Tenho certeza disso.